Oi, tudo bem com vocês? Como está esse período de isolamento? Eu estou aproveitando nesse período, em vez de ficar só reclamando, claro que tem momentos que dá um pouco de deprê, que a gente fica cansado de ficar em casa, mas aproveitando esse momento para fazer um período de transformação de pensamentos comigo mesmo, de trazer as atividades que eu posso fazer online e continuar fazendo, não desistindo, e também das atividades e do que eu sempre quis fazer e dava desculpa que eu não tinha tempo. Agora estou tentando colocar em prática. Mas hoje eu vim aqui para conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre o meu período no atletismo, que eu fiz um texto, né, postei nas mídias e agora eu quero falar para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Então, eu já vinha vindo por um bom tempo de outras atividades físicas e como eu tenho sempre essa ânsia, essa vontade de estar sempre inovando, conhecendo coisas novas e aí eu comecei a descobrir com a Renata que eu podia cada vez mais fazer atividades físicas assim, adaptada dentro das minhas condições. Eu conheci o atletismo uh, e na verdade não entrou como atletismo, entrou como uma forma de eu treinar minha movimentação. Porque não sei se vocês conhecem, mas o meu normal, como eu tenho uma vida bem ativa, bem corrida, é pular. Deixa eu mostrar para vocês. Eu normalmente eu faço isso. Porque eu acho que eu fazendo assim, eu vou desempenhar tudo que eu tenho que desempenhar de forma mais rápida. E na época, com o intuito de querer trabalhar a questão de dar passo por passo, a movimentação considerada o ideal para as pessoas, eu comecei a trabalhar com os alunos que a Renata começava a me enviar, porque chegou uma época que nossos horários não coincidiam mais, e como ela já era professora na graduação e de educação física, ela aproveitava e convidava os alunos dela para me treinar e para eles praticarem. Então, eu era cobaia de alguns alunos. Então, começamos a treinar os passos da universidade até minha casa, que não é uma distância muito longa, mas que para quem não faz esse deslocamento normalmente levava muito mais tempo. Era a Trícia que na época me treinava e nós começamos a praticar 2 vezes por semana. Saía da UX, vinha até minha casa passo por passo, caminhando, trabalhando a paciência, trabalhando tudo que podia fazer. E aí a partir disso eu fui evoluindo, melhorando ainda, claro, em função de ter um corpo com restrições, com deficiência. Eu não tenho agilidade no caminhar como outras pessoas e também isso me traz um pouco de ansiedade. Eu às vezes intercalo ou passos ou o meu pulo, que é o normal do meu dia a dia. Mas ao mesmo tempo também naquela época eu já fazia basquete e algumas pessoas do basquete começaram a me apresentar, falar das competições em cadeira de rodas, das rústicas de cadeira de rodas. E como existia, naquela época eu usava para os treinos de basquete a cadeira de rodas de basquete, que é bem mais ágil, eu resolvi ir numa das competições sem estar preparada fisicamente, cardio, tudo para aquele exercício, para aquela atividade, porque cada exercício, cada esporte é um esporte, cada situação precisa de um treino específico. Mas fui porque eu queria fazer algo diferente, novo, mas eu não pensava que estar nessa situação iria precisar aprender muitos detalhes. A cadeira era ágil, a cadeira de basquete é muito boa, muito rápida, mas fazendo uma rústica na rua, eu me deparei com buracos, eu me deparei com descidas que eu não treinava, com subidas na primeira vez, e aí fui preparada, fui acompanhada da Trícia e na época era a Secretaria de Esporte que organizava as competições aqui na minha cidade e com meu pai, que meu pai ele treina e corre todos os dias praticamente, mais atleta quase do que eu, e ele me acompanhava. Então, cada trajeto que eu passava, enquanto era plano, não tinha problema nenhum, tranquilo. Depois, quando eu comecei a me deparar com buracos, quem ia me ajudar? Ele saía dos buracos. Quando eu sofria nas subidas, ou a Trícia ou ele me ajudava. E nessa primeira competição eu não tinha concorrência feminina, então eu cheguei, ganhei prêmios, ganhei um prêmio em dinheiro, ganhei medalha, tudo. Apareci, né, que para mostrar
que pessoas com deficiência sim podem fazer suas atividades desde que adaptadas para suas condições, e resolvi fazer uma peripécia nesse dia. Na última descida, para terminar a corrida, resolvi largar a cadeira para ver o que acontecia com uma cadeira em descida. Imagina, eu não tendo treino específico para isso, não fazendo a coisa adequada, larguei a cadeira. A cadeira começou a pegar velocidade, eu já estava cansada da rústica, porque eram 3 quilômetros, e chegando no final, eu não consegui controlar. Só vi meu pai correndo atrás de mim para tentar controlar a cadeira fazendo zigue-zague. Né? Eu fui parar quando eu cheguei num carro e eu botei a mão assim. Nunca mais fiz essa experiência nas outras possibilidades que eu tive de corrida. No ano seguinte mesmo, eu continuava com fortalecimento, natação, esse treino específico com a atriz, depois sempre querendo aprender coisas novas, mas nada específico para o atletismo. No segundo ano fui de novo para essa rústica, não fiz mais essa peripécia, mas tinha o acompanhamento do meu pai, o acompanhamento do pessoal da secretaria, se precisasse de alguma coisa eles também davam uma estrutura, mas eu sabia que eu ia ter essas dificuldades, então eu tentava evitar, tentava não passar pro lado dos buracos. Em descida eu segurava mais a cadeira, subida eu abaixava o tronco, que assim, né, é mais fácil para a cadeira se deslocar. Comecei a aprender os detalhes da cadeira e com a cadeira de basquete. E aí, nesse ano, eu tinha uma adversária, que ela chegou em primeiro lugar. Tanto achei engraçado na situação, porque a pessoa que estava narrando a corrida falou: o que aconteceu com a Roberta, que no primeiro ano ficou em primeiro lugar, no segundo ano eu estava em segundo. Mas ele não lembrava que no primeiro ano eu não tinha adversário. Então eu só... Porque eu não ia com o objetivo de terminar a corrida, eu ia de ganhar a corrida, eu ia com o objetivo de exercitar, de conhecer e saber, porque eu sabia que eu não estava preparada para ganhar. E aí fiz isso. Do segundo ano em diante eu comecei a pensar que eu precisava ter uma estrutura, um treino específico para isso. Não tinha a cadeira específica, mas descobri que a Secretaria de Esporte estava montando treinos para o paradesporto e para o atletismo especificamente. Fui para esses treinos 2 vezes por semana no campo municipal. Começamos com o lançamento de dardo, de lanças, as outras modalidades que tem dentro do atletismo, e o treino na corrida de cadeira de rodas, que aí como eu comecei a dançar também, como eu já contei um pouquinho para vocês, eu comprei uma cadeira mais leve e mais ágil para dança, mas não era específico para corridas, né? Mas comecei a usar essa cadeira, e de todas as opções que eu conheci do atletismo, a que mais me chamava atenção, a que mais me dava vontade era essa. Então, a professora que me dava o treino ali, específico, professora de educação física, e também era aluna de educação física da UX, então a gente se conhecia dali, começou a me dar treinos mais específicos de fortalecimento para tronco, para o cardio. Então a gente dividia treinos específicos para isso, treinos para saber correr na mesma linha, que quando tu tem concorrência dos lados e que é em pistas de atletismo, tu tem que ficar cada um numa linha. E quando tu vai na rua, beleza, mas né, tem regras a serem seguidas. Depois a gente trabalhava o cardio e trabalhava várias vezes da volta no campo municipal no menor tempo que podia. Não estava com a cadeira adequada, mas estava conseguindo praticar mais uma atividade, isso me dava prazer. Comecei a conhecer que para o atletismo em cadeira de rodas existe várias cadeiras, existem cadeiras maravilhosas, cadeiras específicas para cada piso, mas que o valor de uma cadeira nova não cabia dentro do meu padrão financeiro. Mas como eu nunca desisto do que eu quero, eu continuei treinando nisso. Depois já fui numa competição mais preparada para essa situação, terminei o trajeto, sofri menos do que as outras vezes, e como eu também já tinha mais experiência, porque já são 20 anos que eu estou no meio do esporte, 21, nessa competição que foi organizada, nós começamos a nos meter, eu e os outros atletas, porque quando eu comecei no campo municipal eu tinha outros colegas que faziam treino comigo também deficiente, várias deficiências, e aí
Nessa competição, o último trajeto da corrida, eles queriam colocar numa subida bem puxada de Caxias do Sul. E a gente começou a falar que isso não era, que para uma pessoa com deficiência isso é impossível. A cadeira de rodas ou tu ia ter que ter toda a força do mundo, por mais que tu tivesse a cadeira adaptada e apropriada, ou tu ia andar para trás, andar direto, ia cair da cadeira. Então começamos a forçar para que eles mudassem esse trajeto. E eles mudaram esse último pedaço para ficar de uma forma, sim, porque não adianta tu montar uma competição e dizer que tu está dando oportunidades para as pessoas com deficiência se tu não olha os detalhes, essas características que também tem que ser pensada, né? Mas tudo ajudando as pessoas, tentando ajudar a melhorar essa situação e como deixar mais acessível essas competições e outras situações que precisam ser aprimoradas também. E aí fomos para essa competição. Esses colegas que competiram, eles não tinham a cadeira apropriada de corrida, mas eles faziam adaptações em suas cadeiras que deixavam suas cadeiras mais leves ou tinham modelos mais leves. Então, eles conseguiam fazer o trajeto muito mais rápido que eu. E aí eu ficava com muita mais vontade, cada vez mais vontade de ter uma cadeira assim, mas não pude ter essa cadeira, então eu disse, vamos com o que eu tenho. Fui no ano seguinte, foi para mais uma competição. Depois dessa competição, o atletismo adaptado em Caxias acabou não acontecendo mais por um período em função da falta de verbas, da questão do investimento que se faz para o esporte, ainda mais para o esporte adaptado. Parei de praticar isso e fui para outras atividades, para outras modalidades, principalmente para dança, né? E esse ano, aliás, eu já tinha conhecido, quando eu parei a última vez, um professor que ele se especializou no paradesporto e ele veio para Caxias para treinar atletas deficientes. E aí o ano passado, esse ano, ele conseguiu uma cadeira específica de corrida, mas não era dele. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele tinha essa cadeira, eu pedi para ele se eu podia começar a participar dos treinos, porque eu já fazia tempo que eu tinha parado, se eu podia voltar, tudo. Ele me disse que sim, nós treinávamos no SESI, mas ele me falou que como a cadeira não era dele e os donos estavam pedindo de volta ou queriam vender por um valor mais em conta por ser usada, mas fora do que eu podia pagar também, do que eu posso pagar também, ele teria que devolver. Treinei mais um mês, até fiz um pequeno vídeo que alguns já devem ter visto, falando disso. Era maravilhoso, porque eu estava com a estrutura adequada que eu precisava, num lugar adequado de treino, mas não podemos continuar em função disso. Então eu estou agora no atletismo, dei mais uma parada, mas não desisto e quero um dia voltar a fazer com regularidade para que eu possa ir para mais competições, para mais rústicas e que eu possa, assim, praticar o atletismo no sentido de participar de trilhas, de acompanhar meus amigos, meus primos, que eles andam de bicicleta e eu na cadeira, porque aí estando nessa cadeira apropriada eu vou poder acompanhar e me divertir junto com eles, que é uma coisa que dá prazer para eles e dá prazer para mim, e vou poder fazer trilhas, fazer muitas situações, muitas brincadeiras com esse brinquedo. Mas para isso eu preciso ter condições de comprar ou quem sabe alguém que queira me patrocinar nessa situação, né? Mas não desisto e só estou deixando de lado mais um pouquinho, que logo voltarei a pôr em prática o atletismo e enquanto isso continuo com minhas outras atividades, principalmente a dança, né? Obrigada!